Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre o início de um processo de aprendizagem, sensações e como você pode enfrentar, talvez, esse período de maneira mais serena, tranquila ou algo assim, beleza? Eu acho que é um vídeo que pode ser útil para qualquer pessoa que esteja em qualquer fase da sua carreira, mas acho que também me parece justo comentar que eu acho que pode ser mais útil para alguém que esteja aprendendo alguma coisa pela primeira vez. Aí, beleza? Então, qual que vai ser a minha analogia aqui o tempo inteiro, né? Basicamente. É o meu processo para aprender a andar de skate. Porque eu acho que ele se assemelha a várias situações que pessoas enfrentam quando estão aprendendo uma coisa nova ou querem aprender uma coisa nova, que elas não têm nenhum background que dê um suporte para elas fazerem aquilo, beleza? Mas eu também vou falar das situações onde você quer aprender uma coisa nova que você já tem background, que eu acho que é a situação mais fácil, então eu vou logo começar por essa. Então, o que eu quero dizer de aprender uma coisa nova que você já tem algum background? Por exemplo, pensando em computação, que é algo que eu mais falo aqui, inclusive quando falo de educação, performance e tudo mais. Então, imagina que você programa, sei lá, com C Sharp, utilizando ASP.NET Core MVC. Então, você já domina a linguagem C Sharp, paradigma orientado a objeto, pelo menos dentro daquele contexto, e você domina essa tecnologia, esse framework que te permite construir APIs e tal, HTTP. E aí você vai cair num novo projeto, vamos supor, que utiliza a linguagem Java com o framework Spring, especialmente o Spring MVC, que é o módulo MVC Web aí e tal, HTTP do Spring. Esse é um cenário de começo de aprendizagem que você consegue conectar múltiplas coisas que você já vivenciou. Então, quando você vai trabalhar com a linguagem Java, você tem uma sintaxe similar, sem contar os conceitos que permeiam ali, a linguagem, iguais aos conceitos que permeiam o C Sharp. Então, você consegue recuperar informações dentro da sua cabeça que você bate o olho e você consegue encaixar com padrões eventualmente já pré-estabelecidos dentro do seu juízo. E isso facilita demais. Imagina que você vê uma coleção sendo utilizada ali dentro do Java, você fala, poxa, eu lembro que eu utilizava a coleção desse jeito lá no C Sharp. E aí a coisa já fica muito mais fluida. Eventualmente você pode até cair numa armadilha ou outra que você consegue fazer tanto encaixe que você deixa de talvez utilizar um detalhe ou outro aqui, uma linguagem ou outra aí, tenha de mais interessante, apesar que nesse caso, geralmente o C Sharp vai ter coisas mais interessantes do que o Java ali, pensando em construções da linguagem. E a mesma coisa vale para o framework, Então imagina que você vai codar o seu primeiro controller no Spring MVC, você fala, poxa, é um controller com um ASP.NET Core MVC. Aí você vai botar uma annotation, sei lá, REST controller, poxa, não é annotation, acho que é atributo que você coloca lá em cima da classe e do método para dizer se é um get, você recebe um get, um post e tal. Aí você vai receber um parâmetro e você cria uma classe que representa a request com os dados de entrada. Acho que é essa mesma, eu não sei como é que chama lá no C Sharp, mas tem o meu model XPTO, minha classe de request lá. Então, você consegue encaixar nos padrões já pré-estabelecidos. E aí tudo anda mais fácil. Você pode ver, que quando você não consegue encaixar nesses padrões, em geral vai ficando mais difícil o início da aprendizagem. Então, imagina que você é uma pessoa que programa com Java, com C Sharp, e você quer dar os primeiros passos numa linguagem que seja talvez puramente funcional, porque você quer explorar o paradigma, ver como é que funciona, sentir um pouco. E aí você tem, sei lá, duas opções na sua frente, Elixir e Clojure, para explorar. Eu posso, obviamente, me enganar, mas eu tenho poucas dúvidas que se você vem do Java ou do C Sharp, começar explorando o Elixir vai ser mais fácil do que explorar o Clojure. Porque por mais que a linguagem implemente de maneira, pelo menos na minha opinião, total ali, as ideias
do paradigma funcional, né? Então, você não tem estruturas que mantêm estado, né? Você tem as funções e você cria as funções, que recebe os parâmetros, você trabalha dentro, ali dentro da função e retorna um valor e por aí vai. Mas a sintaxe é muito Ruby-like, né? E Ruby é uma linguagem que suporta orientação a objetos aí com definição de classes e por aí vai. Então você vai ter provavelmente vai ter um matchzinho ali que vai facilitar um tiquinho. Se você vai para o Clojure, a tendência é que o início seja um pouco mais doloroso. Por quê? Porque se você nunca programou em linguagens como Lisp ou Lisp-like, que a galera fala aí, a sintaxe vai te machucar um pouco quando você olhar os parênteses e o jeito de aplicar os parâmetros numa função e tudo mais. Não que você não vá aprender, óbvio que vai aprender, não tem nada a ver, né? Só para você que está vendo o vídeo, não achar que é uma crítica à linguagem, uma crítica não. É uma constatação de quanto mais distante o início da aprendizagem for de padrões pré-estabelecidos que você já tenha na sua cabeça, mais duro vai ser você começar para uma pessoa regular, tipo eu. Beleza? Uma pessoa padrão ali. Não tô falando de alguém mais inteligente, mais safo, algo, não, uma pessoa padrão. Beleza? É normal. É isso que acontece. Você vai olhar e vai falar, caramba. E aí, você ainda vai ter um mini clash que é assim, você vai olhar, talvez você tente encaixar aquilo que você está vendo no padrão que você já conhece, não vai encaixar e vai te gerar um pouco mais de dificuldade. Se você tivesse talvez mais limpo ou limpa, né? Imagina que Clojure fosse ser a primeira linguagem de programação que ia ser explicada para alguém começar a programar, né? Eu posso começar a programar com JavaScript ou com Clojure, vamos supor que as duas rodassem no navegador. Beleza? Que eu sei que tem Clojure Script, mas eu acho que ele transpila, né, para JavaScript e tal. Também se não for, não vou entrar no detalhe aqui. Mas imagina que todo o ferramental, pensando no ambiente necessário para você começar a fazer alguma coisa, fosse igual, mesmo nível de coisa que você tem que botar na máquina. E você fosse começar, aí beleza, acho que se você fosse começar com Clojure ou com JavaScript, ia fazer pouca diferença, dado que você não tinha nenhum background, eu já falo sobre essa parte. Ia ser difícil para os dois lados. Agora, se você já tem background com a linguagem, e aí você vai, tipo Java, enfim, né? Nesse estilo de orientação a objeto, tá, imperativa e tal. Aí você vai para a linguagem funcional e você ainda escolhe o Clojure, vai dar clash com os padrões já estabelecidos em relação a como você raciocina o software, como você utiliza a sintaxe, né? Para suportar o que você precisa fazer e tal. E aí você vai demorar um tempinho tendo que exercitar para você superar e começar a tirar proveito, né? Eu tenho colegas de trabalho, amigos de trabalho ali, que manjam de Clojure e tudo mais, e que vieram de linguagens como Java, C# e tal. Então, de novo, né? A crítica não é a linguagem, sim é o processo de aprendizagem. Agora, vamos para a parte que eu acho que é a mais dura de todas. Imagina que você vai começar a aprender alguma coisa que você não tem nenhum background. Então, aí agora acho que a analogia com o skate fica melhor. Então, eu comecei a andar de skate porque meu filho tem o mesmo nome que o meu. Então, se chama Alberto ali também, né? Tem 6 anos, ele começou a andar com 5 anos, 4 anos e meio, então acho que foi 5. E ele aparece aqui nos vídeos, né? Betinho e tal. Ele começou a andar de skate. E aí o professor pediu pra eu andar de skate pra ficar ali, né? Aí eu comecei a cair e tal, mas eu comecei a gostar, apesar de nunca ter andado na minha vida. Só que eu sempre pratiquei esporte. Só que eu nunca pratiquei esporte radical. Então eu nunca pratiquei um esporte que eu tivesse medo de fazer alguma coisa, medo de me machucar. Porque assim, quando você joga bola, joga tênis, joga basquete, vôlei, nada e por aí vai, você pode se machucar. Mas em geral você não fica com medo, pelo menos a minha experiência, né? Então eu não entro no jogo de futebol falando assim, aquela bola ali eu não vou, porque se eu for eu posso cair sozinho e me arrebentar. Não rola, pelo menos, né? Pelo menos acho que comigo isso não aconteceu. E o skate, pra mim, tem esse componente. Eu subo no skate, vou remar e vou querer fazer uma coisa, eu já fico, putz, eu não vou querer fazer esse drop, eu não vou querer tentar fazer esse ollie, bater o skate pra lá e não sei o quê, porque eu acho que eu vou me machucar. E aí, eu não quero fazer.
Só que o skate, você tem que superar isso o tempo inteiro. Então, pra mim, tem assim uma jornada inicial, né? Eu vou completar 1 ano agora, mais ou menos ali em setembro, outubro. Eu tô gravando esse vídeo final de julho de 2022, que eu comecei a andar. E eu ainda demoro muito para fazer cada uma das coisas. Eu falo pro professor, né, que andar de skate para mim semanalmente é um exercício de humildade extrema, de me colocar nessa situação que eu quero fazer uma coisa muito, eu quero muito andar. Eu quero muito andar nos bowls e dropar as mini ramp, fazer a manobra e tal. Mas o progresso, o avanço tem sido devagar, porque é muita superação para mim. Eu não tenho nenhuma habilidade anterior que cruza, na minha opinião, ali com o skate, que me faz passar por essa jornada inicial de maneira mais tranquila, né? Então, quando você vai começar uma coisa que você não tem nenhum background, essa fase inicial, não vou falar aqui do tempo, mas a fase inicial até se sentir confortável e passar por um momento de, puxa, agora eu tô conseguindo fazer várias coisas uma atrás da outra, é muito dura. Muito dura. É uma montanha grande para você escalar e você vai sentir várias coisas ali. Vai ter hora que você vai falar assim, poxa, acho que isso não é pra mim. Talvez você fale isso. Poxa, eu tô vendo... Aí você começa a entrar numas linhas, né? Do tipo, eu li um livro daquela... Acho que é Brené Brown, né? E era um livro que tentava descrever, se não me engano, 80 e poucas emoções. Eu só ouvi, na verdade. Né? Então, quando eu ouço, eu já sei que eu não vou consumir tudo do livro, que eu não vou nem conseguir lembrar de várias coisas do livro e tal. Mas eu lembro muito que ela fala que você vai para a comparação quando você já tá no estado emocional um pouco mais abalado, né? Então você já tá meio mal e você começa a se comparar eventualmente e tal. Então, acho que como no skate não é uma coisa profissional, obviamente, eu não quero ir pro skate para viver de skate, eu ainda não fui lá. Mas, eventualmente, se eu tivesse começado com outra pessoa da minha idade a andar de skate exatamente igual, isso não aconteceu, eu tivesse vendo ela progredir mais do que eu, talvez eu fosse lá e falar, poxa, tá difícil, né? Olha onde fulano ou fulana já tá, onde eu ainda tô. Então, é tudo muito difícil nesse início quando você não tem nenhum tipo de background. E você vai, provavelmente, você vai entrar em momentos ali, né, de autossabotagem, pelo menos na minha opinião. Por quê? Vai ser difícil, vai exigir mais, vai ter dia que você vai fazer a coisa e você não vai sair muito do lugar, você vai ter a sensação que você não está entendendo, sua cabeça cansa rápido, a depender do que você esteja aprendendo ali, você fica esgotada mais rapidamente, você quer que acabe logo aquela sessão e tal, né? O outro dia não parece tão animador porque você não conseguiu buscar muita coisa no dia anterior. Então tudo isso é muito difícil quando você não tem nenhum background. Nenhum, zero. -1, -2. Beleza? Então imagina que, sei lá, você que tá me vendo aqui é uma pessoa que trabalha com psicologia. E aí você agora quer trabalhar com computação. Tô assumindo que psicologia e computação são mundos muito distintos, beleza? Se tiver algum tipo de interseção muito forte ali, me perdoe a referência. Então talvez no início seja muito duro. Quando falar em programação, lógica, e você escrever um pedaço de software e fazer um loop. Então, coisas que... Tudo isso talvez seja muito difícil no início. E aí talvez tenha alguém te falando, mas isso é o básico. E você pode falar assim, mas como assim? Isso é o básico? Isso pra mim tá muito difícil. Talvez seja mesmo. Por quê? Porque não tem nenhum background. Quando você se encontrar nessa situação, que nem eu tô no skate, ou que talvez eventualmente você esteja com algum outro momento aí da sua vida de aprendizagem, então se você esteja começando a aprender a programar, ou você trabalha muito bem numa área de computação e você quer pivotar para outra área que você não tem nenhum tipo de conhecimento, então vamos supor que eu quisesse começar a trabalhar nessa parte de ciência de dados, nesse guarda-chuva, né, de inteligência artificial, na verdade, como um todo, e com essas múltiplas variações, eu não tenho nenhum background nisso, beleza? Quando você estiver nessa situação, saiba que só tem um jeito de você superar. Treinar de maneira intensa, visando a sua progressão. Então não tem outro jeito. Você tem que consumir teoria inteira que te dê o conhecimento necessário para você saber o que fazer. E você tem que praticar de maneira intensa
com a intenção de melhorar. É o que a gente chama de prática deliberada, né? Que é uma teoria que eu particularmente gosto bastante e utilizo, né? No meu dia a dia de trabalho, em vários dos vídeos que eu faço. Isso é a prática com a intenção de melhorar, né? Então, acho que aqui para você entender rapidamente, é que nem quando você vai na academia, né? Você pratica atividade física na academia para progredir a sua saúde, e você progride como? Avançando nas práticas que você faz na academia. A mesma coisa vai ser aqui. Então, assim, é importante que você internalize antes, que vai ser difícil, porque você seta a expectativa correta e saiba que se você praticar de maneira constante, você vai sair do outro lado. Não é se, é só quando. Beleza? É só talvez o intervalo de tempo varie de pessoa para pessoa, porque não dá para a gente conseguir dizer que todo mundo está exatamente no mesmo nível e está estudando, né, consumindo teoria e praticando exatamente do mesmo jeitinho. Mas assim, não é questão de se, é questão de quando. Vai dar certo. Agora, talvez demore 1 ano, 1 ano e meio, 2, 6 meses. Tudo depende da energia e do tempo que você tem para buscar o que você quer nesse momento. Vamos pensar aqui, né, numa área de computação ou começar a programar. Então vai dar certo se você estudar, consumir a teoria e praticar de maneira intensa, com a intenção de melhorar, beleza? O que vai variar de uma pessoa para outra é: será que você vai ter o tempo necessário para passar por essa fase? Pode ser que você não tenha. Então pode ser que a conta esteja apertando e você não vai conseguir esperar 1 ano, você vai ter que voltar à profissão que você estava antes, porque, enfim, aí são outras coisas. Mas se você tiver as condições necessárias para suportar o início, vai dar certo. Quando você quiser aprender qualquer coisa, com ou sem background, vai dar certo, beleza? Se for possível, se você contratar uma pessoa que pode ser a sua mestra ou seu mestre, né, uma professora, um professor, aí a jornada fica muito melhor, muito mais facilitada. Porque essa pessoa vai saber já de práticas progressivas, combinadas com as teorias que você vai estudar, para que você vá evoluindo de maneira mais natural. Mas mesmo assim, pode ser que demore. E de novo, se você continuar praticando, com a orientação de uma pessoa que manja mais do que você, muito melhor, mas mesmo sem a orientação, vai dar certo. Autodidata ou sem ser autodidata. Agora, precisa investir esse tempo ali. Beleza? Então, eu queria gravar, né? Porque eu acho que eu tô nesse momento aí com o skate, que eu acho que me coloca nessa posição muito parecida com quem quer aprender uma coisa nova, né? Quem tá começando ou algo do gênero. E eu acho que as sensações que eu sinto talvez não sejam, pelo menos parte delas, eu acho que talvez seja similar a que eventualmente você sente quando você estiver no processo inicial de aprendizagem de alguma coisa que você tem pouco background ali, né? Ou zero background. Beleza? Mas era isso que eu queria falar para hoje, né? Basicamente era isso. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso.